Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, antes de dar início à nossa aula, às nossas correções, eu queria falar uma coisa. Eu deixei uma atividade para vocês fazerem lá no plural, né? Acredito que todos tenham visto. E agora tá passando um carro na rua vendendo alguma coisa, acho que é ovo. E vai atrapalhar, mas acho que dá pra vocês me ouvirem, né? Eu deixei então uma atividade lá para vocês fazerem e é uma atividade simples, ela é aquelas atividades daquele rumo ao ensino médio, sabe? Então eu peguei alguns exercícios de alguns deles, tá? Não foram todos, e coloquei lá na atividade, tá bom? Então se tiver dificuldade no plural, tá lá no apostila, mas é a mesma coisa. Eu acho que tem um que não tem um desenho, mas é fácil, tá, de fazer. Então vocês resolvam, tá? Resolvam lá mesmo no plural, tá? Então tem as alternativas lá pra vocês colocarem, vocês assinalam uma alternativa só que vai estar correta, tá bom? Então vocês resolvam lá e esse é o trabalhinho de 20 pontos de vocês, tá bom? Então eu vou corrigir, tá? Não é assim, fez ganhou 20 pontos, tá bom? Tem que fazer certo. E aí eu vou corrigir e aí se acertou todas ganhou 20 pontos, se errou alguma eu vou descontando pontinhos, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Qualquer dúvida podem me mandar mensagem que eu ajudo. Já teve gente, inclusive, que me mandou mensagem e eu estou ajudando vocês, tá? Então vamos dar início às nossas correções? Abre então lá a apostila de vocês, esqueci de abrir a minha. Lá na página 384, tá? Então a gente tem o exercício número 5, eu vou fazer o 5 e o 6, eu vou fazer do esquema que eu fiz da aula passada, tá? Já coloquei ele aqui porque esse exercício aqui é revisão, então vocês sabem. Então eu vou ficar aqui fazendo com vocês, vai dar... Vocês vão cansar de ficar olhando e aí vai dar muito tempo de vídeo, tá bom? Então eu já coloquei aqui, tá? E aí só o 7 que eu vou fazer porque daí é o conteúdo novo, tá bom? Então o 5, ele fala pra gente fatorar as expressões. Então é só a gente colocar em evidência, fatorar um trinômio quadrado perfeito, fazer a soma, a diferença de dois quadrados, tá? Então olha aqui, a primeira, o que acontece? A gente pode colocar em evidência, né? Então, ó, o 5 e o 7 não tem como colocar, porque eles não são múltiplos. Eu tenho o M aqui, eu tenho MY aqui. Então, eu coloco o M e o Y em evidência. E aí, o que sobrou aqui? Sobrou o 5, vai sobrar um M e o Y foi, né? Aqui pra fora. Aqui sobrou o 7, sobrou o A e sobrou um Y. O 7, o A e um Y, tá bom? Aqui, o que acontece? A gente pode colocar o 5 em evidência, né? Porque, ó, o 30 é múltiplo de 5, o 15 é múltiplo de 5 e o 10 é múltiplo de 5. Então, colocamos ele pra fora. O que mais a gente tem em todos? O B. Então, a gente põe o B pra fora e aí a gente escreve aqui dentro o que sobrou, tá bom? Aqui a gente tem, ó, um número ao quadrado, alguém acompanhando um M e o 40 aqui. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Não é, ó. Apesar do M estar ao quadrado, o 40 não é ninguém ao quadrado, né? Então não pode ser. E aqui tem um menos. No nosso trinômio quadrado perfeito, a gente nunca vai ter um menos aqui. Então a gente pode descartar já que é um trinômio quadrado perfeito. O que mais que a gente pode ver? A gente pode ver naquele estilo, então, que é, ó, aqui tá M ao quadrado. Então a gente coloca M nos dois. Aí a gente vai pensar em dois números que multiplicado dá o 40 e somado dá o 6. Então eu vi que 10 vezes menos 4 dá menos 40 e 10 mais menos 4, então vai ficar 10 menos 4, dá o 6, tá? Aqui a gente tem um trinômio quadrado perfeito, porque ó, o 49 é o 7 ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado é xy ao quadrado. E se eu multiplicar por 2, vai dar o 14xy. Então, vamos tirar a raiz daqui, dá 7, põe o sinal daqui aqui e tira a raiz disso, que dá isso, beleza? Aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem o quadrado da diferença de dois termos. Então, a gente tem um número elevado ao quadrado menos outro número elevado ao quadrado. Quem que é esse número que é elevado ao quadrado aqui? Quem que eu multiplico por 2 que dá 6? É o 3. Então, a gente tem um P ao cubo. Quem que a gente eleva ao quadrado que dá a quarta? É o 2, não é? Então, a gente tem P ao cubo menos P ao quadrado, P ao cubo mais N ao quadrado, tá? Então, é o quadrado ali de dois termos, tá? Aqui não é nada ao quadrado, né? Porque, ó, apesar do 9 e do 3 ao quadrado, o 18 não é ninguém ao quadrado, né? Então, não pode ser a diferença de dois quadrados. Então, aqui a gente só pode colocar em evidência. Então, a gente pode colocar o 9 em evidência, o P e o Q também. Aí, aqui vai sobrar só um Q. E aqui vai sobrar 2, né? Porque coloquei o 9 em evidência, vai sobrar 2 aqui.
E aí o P era ao quadrado, eu tirei 1, vai ficar 1P lá dentro. E o Q ficou aqui em evidência. Aqui a gente vai ter que colocar em evidência também, tá? Então, primeiro a gente vai colocar o A em evidência, aí vai ficar B mais M. Depois você vai colocar o menos 3 em evidência, aí vai ficar B mais M. Aí você vai pôr o B mais M em evidência, aí vai colocar o A e o menos 3 que você tirou, tá? Então, no final vai dar isso daqui. E por último, temos isso aqui. Quem que a gente tem em comum dos dois lados? Só o V. Então, vai sobrar o 13 aqui e o 42Z aqui. Tá bom? Então, corrijam que eu já vou apagar e colocar o número 6. Então, aí a número 6, ela é bem facinho de fazer, ó. Ela fala assim, em cada uma das expressões a seguir, falta um termo. Então, determine a partir da flutuação apresentada. Então, quem que tá faltando aqui? Ó, aqui eu não tenho o quadrado de uma diferença, porque eu tenho um número, dois termos mais e os mesmos termos menos. Aqui é 5, né? 25. Então, o que a gente faz para resolver? É só elevar eles ao quadrado e colocar um menos aqui. Então, 2A ao quadrado, 4A à quarta. Errei aqui. Então, vai ficar 4A à quarta menos 5 ao quadrado, 25. Aqui, ele fez aquele esquema, tá? De elevar o primeiro ao quadrado. Aí, soma os dois, coloca aqui. Então, menos 8 mais 2, menos 6. Multiplica os dois, menos 8 vezes 2, menos 16, tá? A número 2, ele fez a distributiva, ó. 2A vezes B, 2AB. 2A vezes 2, 4A. 1 vezes B, B. 1 vezes 2, 2, tá? E a terceira, ele também fez a distributiva, ó. 2B vezes A, 2AB. 2B vezes C, 2BC. 3 vezes A, 3A. 3 vezes C, 3C. Certo? Então, corrijam aí e vamos lá fazer a número 7. Então, vamos agora ali corrigir a número 7. E ela fala assim, determine o conjunto de solução das equações. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é igualar a zero, não é? Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar 9x ao quadrado mais 25 menos, né, que vai vir negativo, igual a zero. Vamos colocar quem tem x ao quadrado, depois quem tem x, depois só o número e igual a zero. Assim fica mais fácil. A primeira coisa que a gente olha é se é um trinômio quadrado perfeito. Vai ser... Qual que é a raiz de 9x ao quadrado? 3x. Qual que é a raiz de 25? 5. Aqui tem um menos, né? Então, a gente vai elevar ao quadrado e isso vai ser igual a zero. Eu vou apagar aqui embaixo. Tá. Então, eu quero... Aí eu faço, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Deu o termo do meio. Ótimo. É um quadrado perfeito. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero que isso aqui seja igual a zero. Então, eu vou colocar que eu quero que 3x menos 5 seja igual a zero. Então, o meu 3x vai ter que ser igual a 5. Então, o x vai ter que ser igual a 5 terços. Lembrem-se, quando a gente tem trinômio quadrado perfeito, a gente só tem uma solução, tá? E aí, ela vai ser 5 terços. Certo? Eu escrevi aqui, mas não coube, né? Então, vou colocar o B aqui agora. O B, a gente tem x ao quadrado menos 14x mais 65 igual a 16. Então, a primeira coisa que a gente faz é igualar isso aqui a zero, né? Então, vai ficar x ao quadrado menos 14x mais 65, e aí a gente vai trazer o 16 para cá, e isso vai ter que ser igual a zero. Vocês já fizeram em casa essa conta, então vocês sabem que 65 menos 16 vai dar 49. Isso é um trinômio quadrado perfeito, ó. Eu tenho a raiz, eu tenho o número ao quadrado aqui e tenho o número ao quadrado aqui. Vou tirar a raiz deles, vou elevar ao quadrado. E agora eu vou ver se vai dar o termo do meio. Então, 2 vezes x, 2x, né? 2x vezes 7, 14x. Ótimo, então é um trinômio quadrado perfeito, certinho? Então, eu quero que isso aqui seja igual a zero.
Então, para isso ser igual a zero, o meu x tem que ser 7, tá? Então, a nossa solução aí vai ser 7. É um trinômio quadrado perfeito, então vamos ter apenas uma solução, tá? Vou apagar. Ali na letra C, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é organizar esse é igual a zero, tá? É organizar esse daqui. Então, vamos deixar quem tá ao quadrado primeiro, depois o x e, por último, o número sozinho, tá? Isso é um trinômio quadrado perfeito? Bom, x ao quadrado pode ser o x e 1/4 é 1/2 ao quadrado, não é? Então, pode ser um trinômio quadrado perfeito. Vamos multiplicar por 2 para ver se dá o termo do meio. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 1/2 vai dar 1 mesmo, né? 2 vezes metade dá 1. Então, beleza. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então, x mais meio tem que ser igual a zero. Então, o nosso x tem que ser menos meio, tá? Então, a nossa solução aí vai ser menos meio. A letra D, a gente tem só um m ao quadrado. Então, lembra lá do primeiro caso que a gente viu? Então, a gente coloca assim, quem tá ao quadrado aqui e iguala ao número. Então, m ao quadrado é igual a 50 dividido por 2, que dá 25. Então, o m é igual a raiz de 25. E a raiz de 25 é quem? Mais ou menos 5. Então, a nossa solução aqui pode ser menos 5 ou o 5 positivo. Tá? Então, quando a gente tem assim, a gente tem duas soluções. Diferente do trinômio quadrado perfeito, que a gente só tem uma solução. Ai, parece que eu corri uma maratona, porque eu tô com falta de ar, não sei porquê. Letra E. Mesma coisa que a de cima aqui, ó. A gente tem alguém acompanhando quem tá ao quadrado e o número ali sozinho. Então, a gente vai ter menos 2a ao quadrado e aí a gente vai igualar aquele número ali, tá? Então, vamos deixar o ao quadrado sozinho. Aí, a gente vai dividir o menos 18 por menos 2. Então, menos com menos vai dar mais. 18 dividido por 2 dá 9. Então, o nosso A é a raiz quadrada de 9, que pode ser menos 3 ou 3. Então, a nossa solução é menos 3 e 3. Certinho? Vou apagar e colocar os dois últimos. Então, ali na letra F, a gente tem aqui um quadrado, né? Dois termos ao quadrado. Então, a gente vai fatorar, né? Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, a gente vai fazer distributivo. Então, a vezes a ao quadrado, a vezes 4, 4a. Então, ó, o 4a eu posso simplificar com esse 4a aqui, tá? Então, vai ficar 4a ao quadrado. Vou trazer esse menos a ao quadrado pra cá e vai ficar o menos 1 pra lá. 4a ao quadrado menos a ao quadrado, 3a ao quadrado igual a menos 1. Então, vai ficar a ao quadrado é igual a menos 1 sobre 3. Então, o nosso a é igual a raiz de menos 1/3. Existe raiz de número negativo? Não existe. Porque ele fala ali, né, que a gente está trabalhando com o universo dos números reais. Então, a nossa solução aqui é um conjunto vazio, tá? Não vai existir nenhuma solução aqui para que isso seja igual. Letra G. Vamos fatorar aqui, então, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 5 vezes 6x, 30x. 5 vezes 5, 25. O 30x eu posso simplificar com esse 30x aqui, e o 25 como 25. Então, vai ficar 9x ao quadrado é igual a 0. X ao quadrado é igual a 0 dividido por 9. Então, x ao quadrado é igual a 0. Então, x é igual a raiz de 0. E a raiz de 0 é 0. Então, a nossa solução aqui vai ser 0, tá? Então, olha a diferença de vazio e de 0, tá? Se dá 0, é 0 mesmo. E se a gente não acha um resultado, então vai ser vazio. Beleza?
Então, a gente finalizou aí a correção de casa e a gente vai começar o módulo 17. Então, eu vou parar esse vídeo aqui, tá? Aí vocês já sabem, né? Termina de assistir ele, já pode assistir o próximo vídeo, que a gente vai começar lá o módulo 17, beleza?